Pronto, gravando, Cris. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Duarte, vice-presidente aqui no capítulo do PMI-DF. Estamos aqui com mais um evento do nosso ciclo de orientação acadêmica. Esse ano o PMI-DF trouxe para si esse segmento de assuntos relativos à orientação acadêmica, à vida acadêmica do nosso corpo funcional, do nosso corpo de filiados e da nossa comunidade como um todo. E, assim, a gente sempre busca estar atendendo às expectativas da nossa comunidade, como cada um aqui tem necessidade de discutir algumas questões. E depois de um período onde a gente teve que repensar e reaprender convivência, né? Depois de 2 anos de isolamento, meio esquisito, meio imposto, meio assustador, meio temeroso, né? A gente está voltando a um presencial ainda cheio de inseguranças, e na academia não é diferente. A gente já tem tanto problema na visão acadêmica, né, do acesso, da sensação de pertencimento, da sensação de pressão, de escolhas e de caminhos de atuação, né? Que mais esse recomeço aí traz ainda um fator de cuidado. Então, hoje nós contamos aqui com a Damares, ela é psicóloga e vai discutir com a gente sobre saúde mental e academia. Eu quero agradecer, Damares, profundamente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, tratando de um tema sensível e muito pertinente, né, para esse momento que a gente está passando. Agradecer a Ana, nossa diretora de educação aqui no capítulo, que está fazendo esse aporte para a gente aqui nesse segmento. Agradecer também a Wanda, nossa diretora adjunta de filiação e voluntariado. Agradecer a participação de todos vocês que estão aqui com a gente, quem ainda não entrou, mas depois vai assistir. Então, gente, muito obrigada. Mantenha o PMI na sua rede, no seu caminho de conhecimento, né? Estamos aqui tentando fazer o melhor possível para estar atendendo às suas expectativas e não deixam de se manifestar, dar ideia, verbalizar seus anseios, que a gente vai buscar estar atendendo de alguma forma. Vou passar a palavra aqui para a Ana, que é a moderadora desse evento. E, gente, uma boa noite para todos nós aqui. Obrigada, Cris. Prazer, Damares, seja bem-vinda aí ao nosso evento, né? Obrigada. Como a Cris falou, realmente tratar de saúde mental em qualquer aspecto, né, já é algo que tem, né, uma necessidade muito grande, e na academia isso não é diferente, né? Então, eu sou da academia também, dou aula já há um tempo e, de fato, é algo que a gente precisa, né, tem muita importância, né? A gente sempre tem que estar dando essa importância. Então, seja bem-vinda, Cris, obrigada, Wanda. A Wanda está aí nos apoiando hoje também. Obrigada, pessoal. Bom, hoje nós vamos falar, então, como a Cris comentou, nossa palestrante é a Damares, é psicóloga, né? Pós-graduada em terapia cognitiva comportamental, né? E vai trazer para a gente hoje, né, um pouco aí de como o ingresso na academia e os momentos mais esperados, né, da escolha da vida de muitas pessoas, né? Mas, no entanto, a gente sente, né, uma cobrança muito alta, a gente se sente sobrecarregado, né? Como as coisas estivessem saindo de controle, né? Então, todo esse processo, ele acarreta aí problemas de ansiedade, estresse, né, depressão,
e isso causa aí prejuízo na nossa saúde mental, né? Então, nesse encontro hoje, aí a gente vai discutir um pouco sobre os comportamentos, né, disfuncionais que colaboram para essa questão do nosso corpo, né? E os cuidados que a gente pode ter, né, tendo como objetivo a melhor qualidade de vida, né? Tanto dentro quanto fora da academia. Então, passo a palavra aí para Damares para a gente começar nosso evento. Muito obrigada. Pessoal, Nada. fiquem à vontade para interagir, né? Nós temos o chat, enquanto a Damares for passando também, pode ir tirando dúvidas, né? Estamos à disposição de vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui conversando, discutindo sobre um assunto tão importante e que a cada vez mais nós vemos a influência, né, nas nossas vidas. Então, é muito fundamental nós falarmos sobre essa relação entre saúde mental e academia. Eu não sei se eu consigo acompanhar o chat, mas se vocês quiserem, vocês podem já ir me interrompendo, mesmo que a gente pode ir já comentando, conversando sobre. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Bom, como já foi dito, meu nome é Damares, eu sou psicóloga, eu sou pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, né, mais conhecida como TCC. Não é o TCC de final de curso, de final de graduação, é uma abordagem da psicologia, e nós acreditamos que a nossa realidade atual se deriva de cognições compostas por comportamentos resultantes de emoções, pensamentos e crenças. Então, tudo isso vai colaborar e corroborar para o nosso comportamento funcional ou disfuncional. Eu vou usar muito essas palavras. Se tiverem dúvidas, é só me falar que a gente esclarece um pouquinho mais. Na minha vivência, eu trabalho muito com pessoas que trazem demandas ansiosas, depressivas, né, a questão do estresse, autoestima. Em alguns casos também eu trabalho com transtorno de personalidade. Então, todas essas demandas são oriundas, em alguns momentos, a gente acha relações com a questão acadêmica, né? A gente acaba identificando alguns comportamentos que são comuns, usuais, dentro da academia, né? E no decorrer dessa nossa conversa, a gente vai entender um pouquinho mais. Bom, essa orientação eu estruturei com 7 tópicos, e todos os 7, se vocês tiverem dúvidas em um deles, vocês podem já ir perguntando, né, porque talvez se a gente deixar tudo para o final, talvez fique alguma coisa faltando, né? Então, no primeiro momento, nós vamos conversar um pouquinho sobre a constituição do ser humano, né? Como é que ele está dividido, como é que ele funciona, né? Tudo que a gente precisa ir começando a ter uma consciência para a gente começar a falar sobre saúde mental. Vamos falar também sobre fases do desenvolvimento humano, comportamentos e crenças que são disfuncionais dentro da academia, a história de vida do sujeito e o período atual que ele está, né, dentro da academia, nesse contexto que nós estamos conversando, a questão da culpabilização e responsabilização, a gente vai entender um pouquinho sobre a diferença, e também o papel da psicoterapia, o papel de cuidar da nossa saúde mental nesse âmbito também, né? A gente sabe que a psicoterapia não é um milagre, não é algo assim que, né, vai suprir ali tudo que precisar, mas é uma ferramenta muito importante que a gente vai estar trabalhando diretamente comportamentos e questões que talvez sejam disfuncionais, que estejam prejudicando o indivíduo dentro da academia, né? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a constituição do ser humano, né? O ser humano, ele não é só o biológico, não é só o psicológico, não é só o sócio, não é só cultural e não é só espiritual. Ele é uma junção de todos esses 5 pontos. Esse último, né, a questão do espiritual,
ele ainda é novo na academia, é algo que ainda está sendo propagado, mas que já existem estudos que relatam a importância do espiritual também. Não uma religião em si, mas em crenças que possam fazer com que ele transcenda, vamos dizer assim, né? Que ele saia daquela bola que ele vive, né? A questão da realidade, e comece a também perpassar por outras áreas. A gente não vai se atentar a ele, mas nós precisamos ter essa consciência de que nós não somos só a questão da ansiedade, nós não somos só um produto da nossa sociedade, né? Nós não somos um produto da nossa cultura, nós somos um pouquinho de cada, né? E todos essas cinco áreas, né? Esses 5 mundos fazem parte do ser humano. Vou passar aqui. Nesse ponto, nós vamos começar a aprofundar, porque essas fases que o ser humano passa vão dizer respeito a como ele está vivendo hoje, né? No período na fase adulta, na juventude, e tudo isso começa quando nós somos bebês, crianças, vamos crescendo, adolescência, e dependendo de como eu lido em cada fase, né, eu estou mais ou menos saudável ou disfuncional para passar para as próximas fases. Nesse primeiro, para quem não tem o inglês não está tão bom quanto o meu, quanto dos outros, né? O meu é ruinzinho também. Mas no primeiro momento, a criança ela vai passar por um teste que vai mensurar a confiança dela, né? E dependendo de como ela passa desse período, ela vai ser uma criança mais desconfiada ou esperançosa, vamos dizer assim. Já no segundo momento, a autonomia dessa criança, desse indivíduo, vai ser testado. E dependendo de como ela passa, né, as vivências que ela tem, de acordo com as pessoas ao redor dela, né, de acordo com a sociedade que ela vive, né, tanto em casa quanto na escola, vai fazer com que ela se sinta mais vergonhosa, duvidosa de si mesma, ou que isso faça com que ela tenha mais força de vontade, né? No terceiro momento também, na fase da pré-escola, né, ela vai ser uma criança que tem mais iniciativa ou que vai se sentir mais culpada, né? E o produto, né, de uma forma positiva seria ela ter um propósito de vida. Nessa quarta fase, o que vai ser testado vai ser a diligência e a realização dela, e dependendo de como ela passa por isso, ela vai se sentir alguém inferior ou uma pessoa competente para lidar com as situações, com os desafios que ela vai ter nesse período da vida, né? Então, tudo isso vai colaborar para que ela lide de forma positiva ou negativa, né? Se vai ser algo disfuncional ou algo funcional, algo saudável ou algo patológico, né? Na fase adolescente, o que vai ser testado vai ser a identidade desse adolescente. E dependendo de como ela passa, seria confusão de identidade ou ela vai ter uma fidelidade na sua própria observação, né? Ela se vê como uma pessoa que sabe muito bem o que quer, né? Então, tudo isso vai colaborando. E dependendo de como ela passa por essas fases, ela vai ter maior ou menor probabilidade de conseguir lidar de forma positiva ou negativa nas próximas fases também, né? Na fase, no adulto jovem, o que vai estar ali em voga seria a intimidade dele. E dependendo, ele vai se isolar ou vai ter uma abertura maior para o amor, para o afeto, né? Ele vai passar por isso de forma positiva, né? De uma forma bem geral, né? Na meia-idade, o que vai ser testado seria a geratividade. E dependendo de como ela passa por essa geratividade, se ela vai querer seguir, se ela vai querer, como é que eu posso dizer?
ter pessoas que vão ali seguir a geração dela, né? Ter filhos ou não. E aí, dependendo, ela pode estagnar ou também começar a trabalhar o cuidado dela. Isso que eu estou falando é uma teoria, né, de fase do desenvolvimento de Erik Erikson. Então, assim, eu vejo que faz muito sentido para o nosso assunto, porque aí, dependendo de como essa pessoa, né, esse acadêmico, ele lidou com as fases do desenvolvimento anteriores, isso vai dizer respeito de como ele está lidando também hoje em dia na academia. Então, é por isso que eu digo que a saúde mental, muitas vezes nós vemos a pontinha só do iceberg, né, mas por baixo existem ali vários pontos que a gente vai investigando, a gente vai analisando, vai estudando e vai vendo que existe muito mais coisas que estão segurando, apoiando algo que seja, né, que não seja bom, né, que seja disfuncional. E na última fase, o adulto velho, ele vai ter uma questão com a integridade do ego. E dependendo, isso pode trazer desespero, desgosto para esse senhor, ou vai também resultar em sabedoria, né? Então, nós temos aí dois extremos, né? Que dependendo de como esse senhor lidou na minha idade, no jovem adulto, adolescente, tudo isso vai colaborando para a fase como ele vai lidar com isso, né? Qual a virtude que vai ser escolhida, vai ser adquirida, né, por ele. Se tiverem dúvidas, ok, vou falar novamente, é só me interromper, que nós conversamos sobre. Deixa eu só afastar aqui essas fotinhas que eu não estou conseguindo ver aqui. Aqui a gente vai entrar, já vamos começar a entrar um pouquinho mais na questão da academia mesmo, né? Alguns questionamentos que muitas vezes eu vejo, né, no meu consultório, né, com os meus pacientes, né, e também na vivência que eu tive na academia, né, são algumas perguntas que eu tive, assim, realmente contato. E aqui nós vamos, primeiro, antes de chegar nessas perguntas, a gente vai se atentar a essa imagenzinha branquinha aqui com fundo branco, que são os comportamentos e crenças que limitam esse indivíduo, esse estudante, a conseguir lidar bem com os desafios que a própria academia traz, né? Nós sabemos que é um período que a academia pede muito, né, e precisa pedir muito desse indivíduo, porque é na academia que a profissão dele vai se fundamentar. Então, nós precisamos saber, né, ter um repertório para conseguir lidar com essas questões. Nessa tríade cognitiva, ela é dividida em 3, né, e dependendo de como esse indivíduo se vê o mundo e vê o futuro, é que vai dizer respeito a como está sendo, né? Se é algo bom para ele ou se é algo que está adoecendo ele. Né? A gente vai entender um pouquinho mais nessas questões aqui do lado. Eu trouxe alguns questionamentos. Né? O primeiro é o seguinte: antes mesmo de iniciar uma matéria ou atividade, você já deixa para depois porque acha que não vai dar conta? Né? Será que em algum momento a gente se debate com esse tipo de questionamento? Esse questionamento, ele diz respeito à visão que você está tendo de si mesmo, né? O eu. E dependendo dessa visão, é que vai fundamentar o seu comportamento. Né? Se você já tem uma visão negativa de si mesmo, provavelmente você vai ter maiores limitações para lidar com questões no seu né, convívio ali, dependendo de onde você estiver, a matéria que você tiver, né, o desafio que estiver à sua frente. Né? E essas são crenças que nós
falamos que são crenças limitantes. Essas crenças vão fazer com que você, às vezes, deixe de tentar algo, deixe de arriscar algo por ter uma visão negativa de si mesmo, uma visão distorcida de si mesmo. O segundo, acha que os seus colegas de classe não gostam de você e sentem inveja de quem você é e das suas conquistas? Esse questionamento diz respeito à visão de mundo, né? A sua visão, pessoas ao seu redor, né? Das comunidades que você vive, no caso, a academia. E isso também é um índice, né? Um indicativo de que a visão de mundo que você tem está sendo uma visão negativa, disfuncional, que provavelmente está trazendo prejuízo para si mesmo e, às vezes, para as pessoas ao redor. Então, tudo isso a gente vai identificando também na fala desse sujeito, né? Que são as cognições que ele tem, né? É assim que a gente vai identificando. Certo? O terceiro que eu trouxe. Quando você pensa na área profissional que está se formando, não consegue ter uma sensação boa do que virá? Esse ponto aqui diz respeito à sua visão de futuro. E muitas vezes, né, é uma visão que não é verdade, né, que não é de todo verdade, que, na verdade, essa visão faz muito mais você parar, estagnar, do que realmente fazer com que você reflita, você analise as possibilidades e você arrisque de uma forma mais assertiva, né? Eu não estou dizendo que tudo isso aqui não pode ser verdade, mas quando a gente começa a também olhar para o comportamento desse sujeito, né, para como ele lida no geral, a gente começa a identificar que pode ser que tenham algumas crenças que estão limitando esse sujeito, estão fazendo com que ele não progrida, não evolua dentro da academia, né, na área profissional, para quem já trabalha, estuda, né, então são questionamentos que a gente sempre faz e é importante nós, como estudantes, né, acadêmicos, começarmos a refletir também sobre a verdade dessas questões, né, desses pensamentos. O quarto, já se sentiu ansioso e pensou, eu não vou dar conta, melhor eu trancar esse curso porque eu não consigo, ou nada que eu faço é suficiente nessa matéria? Se você já pensou dessa forma em algum momento, né, provavelmente nós também temos aí uma visão distorcida de si mesmo. E a gente fala muito sobre isso no consultório. A gente fala assim, olha só, o que você pensou quando você se sentiu ansioso naquele momento que você foi fazer aquela prova, que você foi apresentar aquele trabalho, né, um trabalho em grupo, teve que ir na frente da sala, como é que, o que você pensou? A gente faz muito essa pergunta. E aí a pessoa normalmente traz, eu pensei que eu não ia conseguir, eu pensei que o meu coração ia parar e eu ia morrer lá na frente. Né? Então, tudo isso a gente vai perguntando também, né? E a gente vai começando a investigar sobre. Também, volto a dizer, não são questionamentos separados, a gente precisa ver também se existe uma frequência naquilo, né, e uma intensidade maior que faça com que você se limite, né, que você se restrinja. Um outro questionamento é, você acredita que pode existir uma conspiração contra você, ou que a universidade foi feita somente para ferrar com o seu psicológico? Eu usei assim uma frase bem coloquial mesmo, para que as pessoas entendam, né, que fique mais claro. Né? E essa também é uma visão distorcida, é uma crença limitante, é um pensamento que não é funcional, que tem a ver com a visão que a pessoa tem de si mesma. Né? Então, quando a gente vê que a pessoa traz muito isso, né? Existe uma frequência maior, isso se repete muitas vezes na vida da pessoa, no cotidiano da pessoa, talvez isso seja um indicativo de que exista alguma coisa que precisa ser trabalhado, que precisa ser dado mais atenção, né? E a última, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Acha que não terá mercado de trabalho para você
e acaba começando a fazer várias atividades extracurriculares de uma vez, né? Isso também é um indicativo de que a sua visão sobre o futuro não está sendo saudável, não está sendo funcional, né? E muitas vezes isso acaba gerando uma autocobrança muito grande, e também a questão do estresse, porque você vai encher seu cotidiano, seus horários de atividades, e vai vir a sobrecarga, né? E dependendo de como você vai conseguir, né, lidar com tantas atividades, pode também surgir um burnout, que é um termo que está sendo cada vez mais difundido, né? Então, tudo isso pode colaborar, todos esses pensamentos, todas essas crenças podem nos indicar que existe algo disfuncional nesse acadêmico, né? Então, a saúde mental dessa pessoa não está num nível ok, num nível que seja saudável, que seja ali, que ele consiga lidar bem com os desafios que a própria academia traz, e que traz mesmo, não tem como a academia não te desafiar, ela serve para isso também, não é? Então, depois desses questionamentos, é importante que a gente comece a se olhar, e não, às vezes, olhar como é que a academia funciona, como é que as pessoas ao meu redor funcionam, mas começar a olhar para dentro de si, para os comportamentos, para as emoções também, porque as emoções também são um indicativo muito forte de como nós estamos funcionando, né, dentro da academia. Então, Eris, a Wanda aqui. Então, meio que seria como aquela luta da gente contra nós mesmos, né? Tipo, autorreflexão, autocuidado, né? Então, acho que está sendo... Não sei se eu estou entendendo bem o que você está querendo dizer. Então, às vezes é algo muito ligado a gente também, né? Lógico que tem influência de fora e tal, mas tem essa questão de como que a gente vê o mundo, como a gente lida e interage com o mundo. Não sei, eu me identifiquei, inclusive, com vários pontos ali. Não, a gente pensa também que fica muito para academia, mas a gente pode extrapolar a academia, né, sobre essa questão dos comportamentos limitantes. Então, é isso, obrigada. Sim, Wanda, obrigada. É exatamente isso. Muitas vezes a gente acha que a saúde mental é algo que está muito fora, mas na verdade, né, nós, e mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, nós temos a tendência de projetar, né, algumas limitações nas pessoas ao nosso redor, né, no nosso futuro, nas comunidades que nós estamos inseridos. Então, o que você falou é muito importante, né? O primeiro passo para a mudança é você se conscientizar e começar a olhar para si mesma, né? E a mudança acontece a partir daí. Eu vou passar aqui. Agora, esse ponto, esses dois grupos, eles se complementam, né? Primeiro, a questão da história de vida, né? Nossa história de vida é um conjunto de experiências e formas de lidar, incluindo a formação da personalidade, do caráter e do temperamento. Então, na nossa história de vida, nós podemos começar a identificar, começar a perceber alguns pontos que talvez foram negligenciados, ignorados no nosso passado e que, querendo ou não, vão dizer respeito a como a gente está lidando com os problemas hoje, né? E a questão do período atual, né? O resultado dessa construção ou a falta de resiliência após situações desafiadoras e até traumáticas, formando esquemas adaptativos ou disfuncionais. Então, dependendo de como a nossa história de vida está estruturada, né, a gente pode ver que existe uma relação no nosso período atual, né, em demandas que a gente tem hoje, em queixas que a gente traz
né? Então, tudo está interligado e a gente volta para aquela primeira teoria que eu trouxe para vocês, né? As fases do desenvolvimento, né? Como é que foi esse teu primeiro momento na escola, né? Em casa, com os pais, tudo isso tem relação com a nossa saúde mental dentro da academia, né? E está tudo muito interligado, não tem como a gente olhar o nosso presente sem dar uma olhadinha, né, uma verificada no nosso passado. Então, para quem faz terapia, quem já fez, entende muito bem disso, né? O terapeuta é um questionador nato, então ele vai te perguntar, fazer perguntas que você vai começar a lembrar de coisas que você às vezes até esqueceu, né? Então, porque tudo tem relação em como a gente está lidando com as questões e com a nossa saúde mental, né? Vou passar aqui. Aqui a gente chegou num ponto importante, né? A gente já vai começar a falar um pouquinho sobre mudança, e talvez eu fique um tempinho a mais nesse slide aqui, né? O primeiro ponto, né, que eu falei para vocês é essa questão da conscientização, né? A partir do momento que a gente começa a olhar os nossos próprios comportamentos, as nossas próprias crenças, a gente começa a perceber que existem pontos que precisam ser repensados, né? E o primeiro ponto depois disso, dessa conscientização, é a desconstrução de crenças que perduram por anos, né? Que a gente vai carregando mesmo. Um segundo. Nessa desconstrução, nós precisamos ter a consciência de que vai ser algo que não vai ser tão confortável assim, né? As pessoas às vezes romantizam muito a mudança, mas muitas vezes nós vamos ter que enfrentar, né, questões que a gente tinha tanta certeza, algumas coisas que a gente achava que estava tudo certo, né? Por exemplo, a gente vai pegar um exemplo aqui daquela frase, né? Eu não consigo, eu sou insuficiente. A gente vai começar a questionar se realmente você não consegue. E a gente vai começar também a pensar e lembrar em momentos que você conseguiu. O que acontece quando a pessoa chega no consultório com uma demanda de depressão, né? De humor rebaixado, a gente começa a questionar sobre isso. Será se realmente você não consegue? Vamos pensar sobre alguns momentos que você conseguiu, e se não tiver, se a pessoa não tiver repertório, já falando aqui sobre esse segundo ponto, a reformulação de repertório, a gente vai começar a tentar criar, né? Ao mesmo tempo que a gente acolhe essa pessoa, a gente começa a criar repertório, a gente começa a criar situações para que a pessoa veja que ela é capaz sim, né? A gente vai desconstruindo e ao mesmo tempo a gente vai começando a empoderar essa pessoa, a fortalecer essa pessoa, né? Então, isso a gente trabalha, inclusive a gente pode fazer isso, né? Começar a exercitar isso hoje, né? A gente começar a questionar sobre coisas sobre crenças que estão fazendo com que você não tente, né? Não arrisque, não dê o seu melhor, vamos dizer assim, né? Então tudo isso tem a ver com os nossos pensamentos, as nossas crenças, que são as nossas cognições, né? É a minha visão sobre isso, né? A visão que a TCC traz para mim, né? A pós-graduação que eu tenho. Esse terceiro ponto é sobre sofrimento, né? A gente vive numa sociedade que nós sempre afastamos toda a possibilidade que vá nos fazer se sentir mal, se sentir desconfortável, não é? Então, nesse afastar, a gente fala dentro da TCC que é um mecanismo de fuga, né? Você está fugindo de algo que está ali te fazendo mal, te prejudicando, né? A tua mente diz para você que aquilo é prejuízo, então você acaba fugindo. E isso a gente pode também pensar num outro exemplo, sobre alguns pensamentos de que
deixa eu pensar aqui, num mais assim, focado. Você está com uma relação ruim, né? Está tendo uma dificuldade dentro da faculdade mesmo, né? Da academia, e aí acaba que você não quer pensar sobre isso e você, de algum jeito, você foge daquilo, né? Então, tem pessoas, e todos nós fugimos em algum momento, né? É algo que é natural, biológico do ser humano, né? A gente precisa fugir de alguma coisa que esteja nos fazendo mal. Mas a gente precisa ver até que ponto isso é funcional. Tem casos que a pessoa, às vezes, come menos, come mais, ou às vezes acaba dormindo mais do que o normal, né, do que o habitual. Tem pessoas que às vezes, recorrem a algum tipo de, de drogas mesmo, sabe? Tanto lícitas quanto ilícitas. Não que seja errado, né, tudo, mas a gente precisa entender e precisa começar a questionar sobre o significado daquele objeto que está sendo uma fuga para você, né? Seja comida, seja sono, tudo isso a gente precisa começar a questionar. Qual é a função disso para a sua vida? Será se você está fugindo, não está enfrentando as situações porque você acredita que você não consegue? Então, tudo isso a gente vai investigando, a gente precisa começar a pensar sobre isso, né? Sobre o real significado das coisas. E a zona de conforto também entra aqui. Porque o que acontece? Muitas vezes nós temos ali uma realidade que não é a ideal, vamos dizer assim, mas que a gente está conseguindo lidar bem, a gente está conseguindo meio que empurrar com a barriga, assim, falando de uma forma bem coloquial. E essa zona de conforto, que não é tão confortável assim, mas que também não é tão desconfortável, vai fazer com que aquilo perdure, né? Aquele comportamento de, por exemplo, né? Entrando já na academia também. Tá, eu consigo a média na academia e tá tudo bem para mim, eu consigo aqui lidando, né? Mas existem indicativos que a sua saúde mental não está tão bem assim, né? Então a gente também começa a, a provocar essa pessoa para que ela comece a mudar um pouquinho essa zona de conforto, sair dessa zona de conforto, né? E esse último ponto é importante, a rede de apoio, né? Em várias universidades, academias, eu vejo que existe um núcleo que faz esse acolhimento, né, do estudante, né? Algumas pessoas têm uma relação melhor com os professores, têm amigos mesmo na academia que podem prestar essa rede de apoio. Se a sua saúde mental não está bem, né, se a saúde mental está sendo de alguma forma prejudicada dentro da academia, existem pessoas e a gente precisa começar a ativar essas redes de apoio, né? Porque muitas vezes, né, algumas pessoas acham que conseguem, né, lidar bem com aquilo. Ah, não, eu vou esperar só mais um pouquinho, já estou terminando esse curso e depois vai ficar tudo bem. O que acontece? E a gente fala muito isso, é que isso pode ali diminuir, né? Você termina a faculdade, termina ali o seu curso, mas que em um outro momento desafiador da sua vida, que provavelmente virá, né? Você pode desencadear novamente os mesmos comportamentos disfuncionais, os mesmos sintomas que você teve na academia. Então, às vezes a gente tenta fugir, tenta, né, lidar de alguma forma, mas que aquilo ali não vai simplesmente desaparecer. Na nossa mente, na nossa psique, né, nas nossas crenças, nada desaparece. Elas às vezes ficam em inércia, mas que em um outro momento isso pode ressurgir, né? Então, é importante que, se a gente tiver alguma demanda, a gente precisa trabalhar ali, até para você conseguir ter um desenvolvimento melhor dentro da academia, né? E às vezes é uma questão de saúde mental. E a saúde mental, ela não está isolada das outras saúdes. E uma questão muito importante, quero trabalhar também aqui, é a questão da psicossomatização.
Muitas vezes a gente tem comportamentos ansiosos, né? A gente tem o estresse muito elevado, né? Muitas vezes o humor meio rebaixado mesmo, já trazendo a questão da depressão. E a gente acha que vai ficar tudo bem, que aquilo ali não vai piorar, né? Mas a tendência é que isso vá desencadeando outros problemas. E enquanto você não der atenção para esses comportamentos, isso vai sendo cada vez mais evidenciado pelo nosso próprio corpo também. Então, às vezes, você começa a desenvolver algum desconforto gástrico, né? A questão de gastrite, eu vejo muito no consultório pessoas com problemas estomacais por conta de questões do âmbito da saúde mental, né? Então, se você não dá atenção para quando está ali ainda pequeno, vamos dizer assim, aquilo ali vai, né, tende a crescer, né? Pessoas com problemas na pele, eu atendi uma pessoa que ela começou a desenvolver um problema no sangue, né, no sistema circulatório, por conta de questões emocionais, né, que, né, dizem respeito à nossa saúde mental. Então, um alerta, né, que eu deixo, e não é terror da psicóloga, não é, é que você comece a dar mais atenção também à sua saúde mental, né? Essa saúde, ela não pode ser menosprezada e deixada de lado porque é saúde mental. Não, a saúde física não é mais importante do que a saúde mental. Saúde mental não é mais importante do que a saúde física. Tudo dentro de nós, né, que diz respeito a nós como ser humano, é importante e precisa ser dado atenção. Né? Bom, vou passar aqui esse slide. E aqui esse ponto, né, e você até tinha falado um pouquinho, Wanda, falei, né, que depois eu ia conversar um pouquinho mais, é aqui nesse ponto, a questão da culpabilização e da responsabilização. Né? Muitas vezes nós achamos que elas são semelhantes, que elas são a mesma coisa, mas não é. O que acontece quando, né, a gente tem consciência disso e vê que a gente precisa mudar para que a nossa saúde mental melhore? A gente acaba caindo nessa armadilha da culpabilização. A gente procura um culpado para depositar todas as nossas frustrações, a nossa raiva, e algumas vezes esse culpado somos nós mesmos. Né? Então aí a gente já começa um outro problema, um outro movimento que também pode ser disfuncional para a gente. O que aconteceu, né, na sua história de vida, é importante, a gente investiga, sim, mas não é no intuito de encontrar o culpado daquele problema, né? A gente precisa ter consciência, assim, do que aconteceu, a gente precisa começar, talvez, a identificar alguns envolvidos, mas o que realmente importa, a partir de agora, quando a gente já tem consciência disso, né? E para as pessoas que ainda não têm, vocês vão investigar e vão começar a perceber, o que importa mesmo aqui é a questão da responsabilização. Né? Você pode não ter sido responsável, né, pelo que aconteceu, mas a partir do momento que você tem consciência, você tem que trazer essa responsabilidade para si mesmo, para que a mudança aconteça, né? E é muito do que você trouxe, Wanda, essa questão de que é muito mais uma autoanálise, né? A gente começa a ter consciência de questões que aconteceram, mas que agora a gente precisa começar a pensar em formas de lidar com aquilo, ressignificar o nosso passado, a questão dos traumas, é importante, essa palavrinha está muito na moda também, não tem como esquecer o que aconteceu com você, mas a gente precisa começar a ressignificar isso que aconteceu. Não é? E a partir desse momento que a gente começa a se responsabilizar pela nossa própria saúde, pelo nosso próprio bem-estar, aí a mudança acontece ali no nosso externo mesmo, né? Primeiro, existe uma mudança interna, né? Mas que os próximos passos, eles têm que ser dados
com responsabilidade, né? Com essa autorresponsabilidade muito bem desenvolvida ali, né? E deixa eu passar aqui, que eu acho que a gente já vai entrar aqui, isso, o papel da psicoterapia. Existem muitos, né, algumas ONGs, até dentro de universidades, né, a questão da clínica escola, que oferecem esse serviço, né, que você consegue ali ter esse suporte psicológico. O que eu falei aqui é algo bem geral, assim, bem mesmo, é um resumão de tudo, né? Como se fosse um ano de terapia aqui, eu falei tudo para vocês, o que mais ou menos acontece, o que a gente vai investigando também, dependendo também do terapeuta, né? Da abordagem que ele traz, e também do próprio tempo da pessoa. Então, é muito subjetivo, é muito complexo. Mas a questão da psicoterapia, a gente vai ter um suporte, né? Aquela pessoa está ali te acolhendo, escutando você, sem julgamento, e que vai ser um espaço que você vai pensar também sobre o que aconteceu com você e sobre o que você pode fazer, né? Tanto dentro como fora da sessão, né? É um momento ali que, se você estiver disposto a mudar, você vai ter ali um suporte, né? Muito, muito bem estruturado para isso. E eu achei muito importante trazer isso, não trazendo sardinha para o meu lado, né, uma visão também minha como pessoa, né, eu faço terapia e eu acho importante a gente ter esse espaço de fala, esse espaço de poder expressar o que você sente, porque a todo momento, a gente está tentando se adaptar e a gente está tentando agradar as pessoas, né? A gente está tentando ali se encaixar em várias comunidades e várias bolhas, né? Muitas vezes. E nesse espaço você não precisa, né? Você pode ser você mesmo, falar sobre o que você quiser, né? Expressar aquilo que muitas vezes não é reforçado na nossa sociedade, né? Você não precisa ser forte o tempo todo, né? Terapia, eu sou uma manteiga, não adianta, não. Né, eu, né, acabo tendo esse espaço e essa liberdade, né, para falar coisas que a gente não fala habitualmente. E, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ah, sim. E eu quero agradecer, muito obrigada por todos que estão aqui, que colaboraram, Wanda, também pela sua pergunta. Estou à disposição nesses canais, no LinkedIn, no e-mail, no Instagram, e estou também aqui aberta a questões, né, a colocações, e vamos seguindo. Muito obrigada. Primeiro eu quero saber onde é que você atende, como é que a gente faz, né? Adorei, nossa, muito legal. Bom, É uns pontos que você fica pensativo, assim, né, gente, de fato, né, assim, faz você realmente pensar no como agir, sabe? Gostei muito, muito legal. Vou pegar seu contato aí, tá? Pra gente conversar. ok. Obrigada. É só mandar mensagem nesses 3 canais. É, E eu atendo de forma online, então, assim, tendo internet é o que importa. A gente consegue É, atender, conversar, né, se excelente, reunir. excelente. Ó, o José Antônio está falando aí, me vi muitas vezes na sua fala. Eu também, José Antônio. Eu também. pessoal, eu compartilhei aqui a pesquisa de satisfação, tá? Não esqueçam de preencher antes, né? A gente ainda vai interagir aqui um pouco com a Damaris. E, assim, Damaris, também me identifiquei muito, porque isso vai para além, né, da questão da academia. Eu espero para todo mundo aqui que, dependente, né, de estar em qual área que você estiver, assim, essas recomendações suas. Essas angústias, né? essas incertezas geram, e por mais que você fala assim, não, mas eu já tinha feito um combinado comigo sobre esse caminho, por que que agora estou insegura? Por que agora, né? Às vezes a gente ainda se questiona muito sobre isso, mas isso faz Uhum. parte da alma humana, né? Essa insegurança, essa oscilação, é, é, e eu acho que, assim, durante muito tempo, a nossa criação fragilizou as nossas
como é que eu vou falar? A nossa autoconfiança. Porque de uma maneira muito arcaica, né, toda a base de formação do ensino sempre foi baseado na crítica e na punição, e não no consenso e no apoio da construção, né? Principalmente que as primeiras academias, as primeiras escolas foram construídas, instituídas, baseadas na igreja, por um corpo docente religioso que tinha como base fundamental o certo e errado, inferno, céu, punição, medo, né, para poder doutrinar, né? Toda a base da doutrina sempre foi muito baseada no medo, na diminuição do outro para gerar insegurança, né? Isso, isso. E a psicologia, ela traz muito essa questão da punição, porque na punição você consegue originar pessoas que, na verdade, vão te seguir cegamente, elas não vão ter consciência do porquê que ela está fazendo aquilo, né? E a gente traz muito a questão do reforço, o reforço positivo, o reforço negativo, de uma forma positiva mesmo, é o que vai fazer a diferença, é o que vai fazer com que você internalize e faça com que aquilo faça sentido para você. Porque se não fizer, se você fizer só por medo, o que você vai estar aprendendo? Você vai estar evoluindo como pessoa, né? Então é muito importante que você trouxe. Né, gente, assim, a hora que eu olho isso, eu lembro, assim, eu não sei se vocês passaram isso, eu tenho 3 irmãs, né? E eu sou a segunda, e aí a minha irmã já tinha passado pelas minhas professoras, né? Escola do interior, pequena, então era sempre as mesmas, né? A gente passava, a família toda passava pelas mesmas professoras. E a professora vai assim, a sua irmã não fazia assim, a Cláudia não fazia assim. E eu falava assim, mas eu não sou ela. E ela, você é atrevida, ainda responde. Eu falei assim, gente, né? Gente, mas era o jeito de ensinar, né? Comparando, te diminuindo, porque a visão dela é que a minha irmã fazia melhor. É diferente, gente. Cada um é cada um. Cada um é cada um, com certeza. E cada um pode fazer do jeito que fizer, fazendo, buscando conhecimento, construindo o saber. É o que é importante, né? É verdade. A subjetividade, né? Concordo muito com tudo isso que a Cristina falou aí sobre a formação da gente, a responsabilidade da sociedade, porque na escola não depende da pessoa em si ou do pai, mãe e tal. O pai e mãe às vezes já comete um equívoco de ter sido criado, de trazer a formação deles arcaica e repassar isso para gente. E a escola também mantendo um pensamento arcaico, fazendo isso. Quando você não é igual a sua irmã, você ainda diz que não é, a professora devia pensar, nossa, vou valorizar a personalidade. Ela não, ela te diminui e Isso. te coloca, você tem que ser igual. Ou não, né? Se sua irmã tivesse sido uma aluna talvez ruim ou indisciplinada, ela ia menosprezar teu irmão, que também não é legal, né? Ao invés de a gente premiar as atitudes que são positivas, a gente vê, eu vejo isso no meu passado, que a sociedade em muitos pontos traz pra gente isso de forçar a gente a ter atitudes que não é de crescimento biopsicossocial, nem cultural, nem espiritual. Não, e às E vezes você não é da sua citou índole. exatamente, não percebe a individualidade de cada um. Isso. Eu tenho 2 filhas aqui que são completamente diferentes. Não tem que comparar uma com a outra. Todas as duas têm coisas muito boas, que elas são ótimas, que a outra não tem. Mas é a individualidade delas.
E eu não tenho como criticar isso. Não acho justo com elas, Isso né? não é O que mesmo. uma faz melhor que a outra. Legal, vou incentivar isso que ela faz melhor para ela continuar fazendo. E se ela tiver dificuldade, vou incentivar ela a desenvolver a parte que ela ainda não é muito boa, né? E fazendo isso individualmente, porque uma não tem que ser igual a outra. É assim que eu penso. Mas eu sofri na pele isso tudo que você sofreu aí também, Cristina. Não exatamente igual, mas muito parecido. Essa coisa do. Entrando na espiritualidade, porque também a gente tem que respeitar as liberdades religiosas, mas essa formação do catolicismo, que é baseada na culpa e no medo, né? Isso é terrível. A gente já Isso. cresce com culpa. Nossa, eu deixei cair a ponta do lápis no chão, você tá com culpa e perde o sono. E a gente carrega isso para a vida adulta e aí vai para lá no consultório da Damares e dos psicólogos aí. É. Muita gente por causa disso, na verdade, Damares. Desculpa a fala longa, Não, que isso. é bem Muito por bom. aí. E faz muito sentido o que você trouxe, né? Essa questão da gente colocar as pessoas numa caixinha, né? Todas as pessoas têm que ser iguais, mas imagina só, se todo mundo fosse igual, todo mundo teria a mesma profissão e o mundo não cresceria, né? É a subjetividade, essa individualidade que faz com que a gente tenha tanta diversidade, né? E isso é muito importante para a nossa sociedade, de entender que a punição nunca é o melhor caminho, não é? Exatamente. Educar pela dor, eu acho que não é a ideia mais inteligente de educar, né? Não premiar as boas ações, né? Acho que é mais. Sim, e aí seria o Pode surtir reforço, né, que menos eu efeitos falei. em curto prazo, mas a longo prazo certamente forma cidadãos muito melhores, né? Pessoas muito mais maduras e instáveis, né? Exatamente. E a gente tem uma dificuldade de ensinar, né? A gente tem muito mais facilidade em punir mesmo, né? Em restringir. É muito mais fácil, né? A gente vai lá e faz, ou vai lá e briga, e aí a pessoa faz pelo medo, né? De ter um estímulo aversivo novamente, né? Mas você ali está reforçando, quando eu digo reforçando, premiando mesmo, é, exaltando as qualidades que a pessoa já tem, né? E que aquilo ali pode crescer até ela realmente encontrar o caminho que ela quer, né? Dentro da academia, fora da academia, né? Então é muito mais desafiador para nós, seres humanos, né? Mas com certeza a longo prazo vale muito, muito mais a pena, né? Nós vamos ter seres humanos saudáveis, né? Com a saúde mental ok, né? Chega muita gente traumatizada, assim, na terapia, que, aconteceu isso aqui na minha infância e tal, foi difícil, pais rígidos, né? Então, tudo isso a gente acaba, né, tendo que também tratar dentro ali do consultório, né? Por causa dessa facilidade que a gente tem, né, que as pessoas têm de punir e não de reforçar, né? Exatamente. Precisamos conscientizar a sociedade a respeito disso, né? Para que as escolas fundamentais tenham mais. Tem um programa de educação mais focado no humano, né? Do que nessa questão de competição, né? Ser mais colaborativo do que competitiva, né? Isso, isso. O mundo precisa disso. Uhum. Esse debate aqui já é um caminho. A sociedade precisa debater, e Isso, quanto com mais debate desse certeza. tipo tiver, mais as pessoas vão tomando consciência e as ideias vão surgindo para propor políticas públicas, né? Quando for o caso. Achei excelente, viu, Damaris, né? Damaris, Desculpe pelo isso. erro. Excelente sua explanação, muito, muito claro, assim, para quem não é da área, a gente entendeu com muita clareza os detalhes da psicologia, né, que são muito técnicos. Eu adorei. Obrigado Sim. pelos ensinamentos. Obrigada. Obrigada eu. Maris, gostaria de dizer parabéns primeiro, né? Porque realmente foi uma aula aqui pra gente. É um assunto que, querendo ou não, ainda é muito tabu, né? Muita gente, essa coisa de psicoterapia, tudo mais. Eu mesma faço já há um tempo, mas antes de eu mesma começar a fazer, eu tinha um certo preconceito, né? Um preconceito no sentido de, não, isso é coisa da minha cabeça, eu consigo curar isso sozinha. Mas não, acho que essa coisa da terapia, de você ter alguém te fazendo uma escuta de forma empática, sem te dar as respostas, tipo, fazendo você se provocar, é uma coisa muito importante, né?
E uma coisa que você comentou que realmente faz muito sentido é que é muito mais fácil você punir do que você realmente ensinar. Então, eu sigo o Wellington Nogueira, né, que é o fundador do Palhaços, Doutores da Alegria no Brasil, e ele fala assim, às vezes uma criança, você vai lá falar alguma coisa, ela pega e fala para você assim, não. Aí você já começa a se doer, você leva aquilo para você fala assim, nossa, olha como ele foi ruim para mim, eu estava aqui bonzinho, tal, tentando ajudar, e ele foi ruim. E aí você fecha uma porta que você poderia abrir. E se você pensar, levar para o outro lado, falar assim, olha, a pessoa está passando por tal coisa, vamos tentar ensinar, em vez de já pegar e punir, já privar, fechar aquela porta. Então, realmente é um assunto muito relevante que você trouxe aqui para a gente. Muito obrigada mesmo. É um assunto que realmente tem que ser explorado, tem que ser mais divulgado, porque às vezes as pessoas ficam muito nessa parte, vamos para o lado da tecnologia mais técnico, né? E a gente acaba deixando de lado essa parte que é a base, que se a gente não pensar na Isso. gente por dentro, já era. Não tem que transbordar, né? Uhum. Parabéns, muito obrigada. Nada, obrigada. É muito importante, assim, e eu agradeço pela iniciativa de vocês de trazer isso, né? O PMI está aí para realmente é algo novo, assim, algo que é necessário, né? É uma demanda que já existe, mas que muitas pessoas, né, em algumas organizações, eles não levam tão a sério assim. Então, vocês estão de parabéns por trazer esse assunto, né? Eu me sinto privilegiada de estar aqui também falando sobre isso, que é algo que eu acho tão importante, assim, não só pela minha profissão, né? Mas como cidadã, né? A gente precisa conversar sobre isso. E como eu trouxe, né, é muito mais complexo, né, e tem muito mais relação com a nossa vida mesmo do que a gente imagina, né? Às vezes fica muito na teoria, mas a gente, né, consegue, né, relacionar isso com a nossa história, né? Então, eu fiquei muito feliz de estar trazendo isso para vocês, e que bom que vocês responderam bem e conseguiram entender, né? Eu trouxe de uma forma mais simplificada, para não ficar algo muito pesado também, uma coisa muito massiva de escutar. Obrigada. Foi excelente, foi excelente. Desculpa, eu estava tentando tirar do mudo aqui. Foi excelente. Realmente a forma que você trouxe deixou isso muito mais simples, né, da gente entender. Acho que ficou bem legal. Também porque Obrigada. durante muito tempo, né, eu acho que a gente não era instada a falar sobre essas inseguranças, esses Verdade. anseios. Muita gente achava que era muito mimimi, era muito, sabe, como se não fosse uma dor real, fosse simplesmente uma manha, né? Sim. Uma reclamação sem fundamento, mas assim, nunca antes, né? Vamos usar a frase aí, né? Nunca antes nesse país a gente tem condição de repensar com tanta propriedade, e assim, eu falo, eu sou de uma geração mais antiga que a de vocês, mas assim, a nossa geração, a gente podia menos ainda retrucar qualquer coisa, né? Porque os nossos pais não admitiam, eles educavam a gente com uma rigidez quase que sabática, militar, religiosa, né? A minha mãe, ela foi criada em colégio de freira alemã, de uma rigidez assim absurda com os assuntos pedagógicos. E N vezes ela foi na diretoria me tirar. Porque eu era da pá virada, gente. Eu não era fácil, não. Mas é porque eu nunca aceitei, né? Determinados conceitos, eu sempre questionei muito, e questionava inclusive a minha mãe, né, com isso tudo. E eu me lembro a última vez que ela me deu
naquela época podia bater, né, gente? Então, vamos lá. Me deu umas boas chineladas, eu tinha 12 anos, e a hora que terminou, eu virei e falei assim, acabou? Agora só vai me ouvir? Você já extravasou sua raiva, agora só vai me ouvir? Isso dói no meu coração como psicóloga, gente. Sabe? Porque assim, a gente não podia verbalizar. Era uma afronta, porque filho não questiona, filho acata, né? E quantas vezes eu falava assim, mãe, me escuta. E assim, eu sou muito grata à minha mãe, gente, não tem revolta nenhuma com ela, tá? Tudo que a gente precisava resolver, resolvemos em vida, graças a Deus. Que bom. Tanto que eu falo isso assim, com muita tranquilidade, não é pesado, né? Mas assim, era o que a geração dela dava conta, né? Foi assim que ela foi ensinada, educada, treinada para ser. Muito da pessoa forte que eu sou hoje, eu devo a ela, pelos ensinamentos dela, pelo exemplo dela. Mas assim, diversas vezes eu sentei com ela e falei, depois de adulta, depois de mãe, ela às vezes falava assim, mas você vai deixar? Vou, porque eu considero que é necessário. Ele vinha me questionar isso, mãe. Eu te questionava, por que eu não vou deixar meu filho me questionar? Tem que deixar, eu tenho que dar força para ele ser questionador, para ele enxergar os seus limites. E eu acho que cada vez mais a gente está aprendendo isso, né? Eu vejo a minha neta, ela às vezes fala, mas eu não quero fazer isso, por que eu preciso fazer isso? Só tem 3 anos de idade. E às vezes eu falo assim, bom, muito bem, filha, vamos discutir por que nós precisamos fazer isso. E aí a gente vai sentar, vai conversar. Às vezes meu filho fica me olhando e fala assim, mãe, olha lá, repete tudo, né? Eu falo assim, isso mesmo, filho, repete tudo. As gerações são isso, né? São cíclicas. E a gente precisa enxergar essa mudança, essa evolução, e essa capacidade de argumentação, né? Ninguém pode encarar a verdade do outro como a sua verdade. A certeza do outro do que é certo, sendo a sua certeza do que é certo para você, naquele seu momento de vida, porque às vezes pode até ser certo, mas se você tivesse em outro momento de vida, mas naquele que você está ali, é o que você dá conta, e você tem que dar conta sozinha, parando de pé com o argumento, com a sua capacidade, porque senão você nunca vai ter força, né? Exato, com certeza. Existe um termo, né, sobre isso, assim, sobre essa questão das gerações, da criança ser questionadora mesmo, ela precisa disso, é uma necessidade, porque ela precisa passar pelo processo de individuação. Ela precisa ser diferente dos pais, da família, mas ao mesmo tempo ela tem algumas semelhanças. Isso não quer dizer que ela vá cortar, né, todo o vínculo que ela tem com essa família, mas ela precisa começar a se identificar, a se perceber, se conhecer e crescer de acordo com a interação que ela vai ter, né? E agora Se depende de construir como nós. indivíduo, isso mesmo. Eu Exato, também acho exatamente. isso. Eu também acho Uhum, isso. pois é, Eu gosto muito desse tema, você eu já viu. também. Olha, não sou psicóloga. Ah, mas tá com o pezinho lá quase, viu? Tô vendo. Na verdade, assim, eu sempre fui uma grande observadora das individualidades. E eu acho bacana perceber pessoas diferentes de mim, porque isso me mostra possibilidades de mudança, de aceitação, de reconhecimento, né? Eu acho que o dia que o ser humano começar a enxergar a beleza das diferenças, ele não vai agredir as diferenças, né? Uhum, Porque é individual, cada um é um, com certeza. né? Por isso que você tem uma identidade única, sua digital é única, você é único, né? Isso.
Uhum. Exato, E é é muito, bonito justamente por isso. concordo, com certeza, gosto Verdade. muito também. Muito bem. Então, vamos discutir mais? Como é que vamos? Porque eu, se deixar, você já viu, não paro de É. falar, né? Acho que a gente pode ir encaminhando para Se encerramentos. A tiver gente dúvidas faz, aí também. você faz. Gente, alguém quer falar alguma coisa, trocar alguma ideia? Então, eu vou agradecer a todos. Damaris, muito obrigada. Vou ver se agora acertei seu nome, porque, né? Desculpa. Tudo bem. Ana, muito obrigada. Damaris, muito obrigada. Wanda, muito obrigada. Eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar fazendo parte de um momento como esse, onde a gente reflete, consegue chegar em alguns aconchegos, né, da nossa percepção de vida, porque isso é muito importante na construção de um ser humano, né? E a gente está sempre aprendendo e a gente está sempre se construindo ou se reconstruindo de acordo com aquilo que a gente passa a reconhecer como verdade. Né? Então, agradeço demais você levar essa luz, acender esses pontos luminosos de reflexão, porque isso é muito importante para a gente. Queria que a audiência tivesse participado mais, tivesse vindo mais, mas eu tenho certeza que eles vão assistir e depois vão comentar por aí, porque às vezes não dá para chegar aqui na hora, mas depois eles assistem, comentam bastante nas nossas redes, né? Então, gente, muito obrigada mais uma vez e boa noite a todos. Damaris, se você quiser fazer sua despedida. Nossa, eu quero agradecer, né? Foi uma conversa muito esclarecedora, tenho certeza, para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que ainda irão assistir. Me coloco à disposição, obrigada por esse espaço de fala, e vocês, mais uma vez, estão de parabéns por trazer esse assunto, esse tópico que é tão emergente na nossa sociedade. E vamos continuar discutindo, falando sobre e colocando a nossa voz mesmo para que a gente possa ser ouvida e para que a gente consiga e comece a também dar valor a essa saúde, né, a essa área, né, a essa individualidade que cada pessoa tem. Né? Então, obrigada pela oportunidade e precisando, estamos por aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada aqui também, Obrigado, agradeço aqui pessoal. pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, José Antônio, todo mundo que ficou aí. Vou pegar seu contato.